Tá meio quebrada a formatação, mas tudo bem. O que interessa é que nós temos uns 10 minutos para falar sobre decorators, certo? A ideia aqui é dar uma pincelada geral, certo? Sendo que eu não vou entrar em detalhes profundos, tem bastante links com referências para vocês depois consultarem. A ideia é a seguinte, o que me motivou também a apresentar uma palestra sobre decorators foi que a gente não teve, já é o quarto encontro e até hoje a gente não teve ainda algo específico sobre isso. Então vai uma palestra relâmpago para introduzir o assunto e depois, mais tarde, de repente, se desenvolve. Decorators foram introduzidos no Python 2.4. A definição mais clássica que tem é que isso é apenas açúcar sintático, certo? Ou seja, não acrescentou em nada a linguagem, ela simplesmente ficou mais bonitinha. Por outro lado, deu mais poder de metaprogramação. Inclusive, nosso amigo Werneck está escondido por aí. Na janta ontem, a gente comentou rapidamente a respeito de como uma metaclasse poderia ter ela mesma como metaclasse, e aí a gente levou na brincadeira e ele, não, peraí, eu acho que não acha nada porque a gente está jantando, enfim, não é uma boa hora para esse tipo de assunto, né? Então, mas não se surpreenda se na segunda-feira o Werneck vier com uma teoria nova na lista lá e movimentar o pedaço. Oh, meu Deus! Mas por que raios se usa esses decorators, então? Certo? A ideia é tentar isolar código complexo, quando muitas vezes você tem algumas particularidades que não deveriam estar em conjunto com o código, você quer mecanismo de debug, enfim, esse tipo de coisa. Evitar repetitividade, quando você tem um pedaço de código que vai servir para vários métodos, para várias classes, e reutiliza ele de uma forma, extrai ele de lá e mantém ele separado. Por outro lado também, a sintaxe que foi introduzida, ela é bem mais legível, eu já vou mostrar. E por que não, claro, porque isso afinal é bem mais divertido. Tá, quase estourou, mas acho que dá para ver. A forma tradicional de se decorar, vamos dizer assim, um método ou uma classe, era a gente fazer a definição dela e depois a gente pegava, atribuía para ela a chamada de um callable, vamos dizer assim, passando a própria função como argumento, ok? Então a gente tem uma redundância bastante grande aqui, assim. Nós temos o nome do método, tem o método novamente e passo o método como parâmetro para o meu decorador. Essa sintaxe foi simplificada e simplesmente a gente tem uma cobrinha em cima. Quem vem de Perl deve adorar esse tipo de coisa, né? E simplesmente chamamos o método embaixo. Então, essa sintaxe se encarrega de fazer a chamada interna das coisas. Mas a gente também não perdeu a funcionalidade. Pode pensar assim, mas agora eu só posso botar um carinha ali em cima. Não, a gente pode empilhar diversos decorators, um embaixo do outro, que o resultado final é basicamente a mesma coisa que seria pela ordem de execução. O primeiro que chama o segundo, o terceiro, lá dentro está o método na sequência. Ok. Um dos usos mais... o primeiro contato que muitos de vocês tiveram com decorators foi basicamente com build-ins, certo? Static method, class method e property. É o primeiro contato que a gente tem com os nossos amigos decorators. Assim. Só dei um exemplo assim, rápido de como é que o property, por exemplo, como é que ele é utilizado, enfim, e como deixa mais simples a aplicação dentro daquele método. O que a gente fez aqui foi basicamente fazer com que o nosso método possa ser chamado como se fosse um atributo, uma propriedade. Então, notem que quando o método foi efetivamente invocado aqui, eu não chamei com parênteses, e mesmo assim, ele fez a chamada do método e me exibiu o resultado. Apple Juice. Vamos lá. Vou dar agora alguns pequenos exemplos. Na verdade são dois, eu vou falar mais do segundo. Esse aqui é rapidamente, acho que ainda dá para ver. Tá, estourou um pouquinho, mas dá para ver. Um uso inusitado, por exemplo. Você tem o seu código que tem um método ou alguma classe, lá, alguma coisa que vai você executar códigos de terceiro e por algum motivo aquele maldito código lá muda o diretório que você está. Então, com um pequeno decorator, que aqui a gente chamou ele de preserve WD, de working directory, a gente simplesmente pega o diretório atual, executa a função original e na saída da função a gente restaura para o diretório original. Então, são pequenas
conjuntos de funcionalidades desses que podem ser depois reaplicados em uma infinidade de métodos e aplicações e coisas nesse sentido. Agora vamos falar um pouquinho de uma coisa interessante. JSON e JSONP, JavaScript Object Notation é uma forma de comunicação de dados para quem utiliza aplicações envolvendo Ajax ou coisas desse sentido. E a principal utilização que se tem de JSON e JSONP é a questão dele ser uma alternativa à restrição que existe nos browsers de código cliente não poder executar coisas fora da sua origem, ou seja, código que não é do meu domínio não pode executar coisas na página que foi carregada no domínio, algo nesse sentido. E o JSONP, só uma introdução para a gente depois vai usar um decorator deles. E o JSONP, na verdade, é o mesmo JSON, só que te permite especificar um callback. Então, ao invés de a gente retornar apenas dados, eu posso que os dados retornados sejam chamados. Eu já vou mostrar um exemplo como é que isso aqui funciona. Então, um exemplo de JSON, para quem conhece JavaScript, é muito parecido com Python, certo? Exceto que em Python a gente pode ter uma vírgula depois do 12 lá, que ele não quebra, e se a gente botar uma vírgula depois do 12 no JavaScript, o Internet Explorer chia. Mas basicamente é como se fosse um dicionário, que é os dados retornados pelo JSON. E o JSONP, ele retorna, tudo isso é string, certo, pessoal? Ele retorna um método chamando alguma coisa. Onde é que a gente aplica esse negócio aqui? Por exemplo, quando nós temos... Quebrou, mas dá para enxergar. Qualquer coisa depois vai ter aplicação para vocês lerem na totalidade. A ideia é que você tenha algo que seja executado do seu lado servidor, seja em Django, seja em Zope, seja em, enfim, a aplicação do lado servidor. E no seu código cliente, você tem lá uma chamada, por exemplo, em jQuery ou qualquer outro framework de JavaScript, e você faz uma invocação JSON, certo? O que isso vai como é que você processa esse negócio? Se a gente usar esse decorator JSONify aqui, vamos dizer assim que foi inventado esse nome. Aliás, se isso aqui já existia no Django, depois me corrijam, porque a gente fez isso justamente porque não encontramos algo desse porte. A ideia, então, é que a gente faça uma chamada ao servidor, ele processe o que tem que processar e a gente utilize esse decorator JSONify em qualquer um dos views, por exemplo, do Django, para que aqueles dados retornados cumpram tanto a questão de ter o metatype correto, quanto o formato dos dados. E se ele identificar que na minha chamada, na minha invocação, foi passado um atributo chamado callback, ele vai usar aquele callback como o nome da função que vai ser chamada. Então, por exemplo, se eu chamar um callback lá, eu estaria passando callback igual a full, e ele estaria gerando full igual o resto das coisas. Então, esse é um decoratorzinho um pouco mais avançado, mas nada muito fora da nossa realidade também. Tem mais um detalhe que eu gostaria de comentar, não vou entrar em profundos detalhes, porque o nosso tempo também é curto. Quando a gente aplica um decorator numa função ou numa classe, o que acontece, se não me engano, acho que até o 2.4, 2.5 acho que também ainda está assim, não sei se eu vou corrigir isso no 2.6 ou dali para frente. A gente está mudando a assinatura da função e a gente está mudando a docstring dela, certo? Então, por exemplo, quando a gente fez aquela questão de encadear uma coisa ou outra, como por exemplo aqui, primeiro, segundo, terceiro, o meu método, que na verdade aqui não tinha uma docstring, ele vai acabar ficando com a docstring que tiver no meu primeiro método, ok? O que isso significa? Se eu der lá uma instância do meu objeto, ponto _doc _, ele vai mostrar não a documentação do método método, e sim do callable primeiro, assim. Então existe uma forma da gente, vamos dizer assim, decorar os decoradores para que o que ele retorne continue tendo a assinatura de chamada válida, a original, melhor dizendo, assim como docstrings e todas as outras funcionalidades que tiverem relacionadas. A sintaxe, esse método, esse módulo, melhor dizendo, decorator, foi criado por Michele Simionato, acho que é alguma coisa nesse sentido, o nome do italiano. E tem umas outras magias negras no meio, assim, que acho que o Werneck ia gostar de bater um papo com o cara, para, enfim, coisas nesse sentido. Então, a única coisa que muda é, em vez da gente ter, se a gente notar em todos os outros decoradores, a gente, no final, a última linha é return wrapper, que foi a função que foi criada internamente e depois foi devolvida, aqui também, return wrapper. Em vez de fazer isso, a gente simplesmente
importa o módulo decorator e usa um new wrapper, passando o nosso wrapper e a função original, que é aquela, enfim, que aparece também quando você cria um decorator. Então, basicamente, isso você mantém a assinatura. Onde é que isso aqui é legal? Quando a gente precisa gerar, por exemplo, extrair a documentação pelo APDoc ou Sphinx, enfim, qualquer outro framework de extração de documentação, que precisa inferir quais são os métodos, qual é que é a docstring do método, da classe, esse tipo de coisa. Se você usar decorators e não usar um new wrapper, ele vai matar os parâmetros. No Zope também tem aquela questão dos DTML métodos, que é do tempo do EPA, mas enfim, só para dar uma comentada, que faz um mapeamento de quando você chama vários parâmetros, no request ele faz um mapeamento pelos argumentos da função. Como não vai ter nenhum argumento na função, ele vai simplesmente ignorar os parâmetros que você passar pela URL. Ok? Tem basicamente 4 links com referências completas. O Rivaldo está por aí? Não? Escreveu muito bem a respeito do negócio. Walter? Pô, os caras, faço propaganda deles e não aparecem. Tudo bem. O artigo original da IBM e também tem o link dentro do wiki do Python.org que tem, se não me engano, 26 ou 27, vamos dizer assim, os top 27 decorators com maior funcionalidade, maior utilização. Bom, basicamente, pessoal, era isso, a mensagem que eu queria passar e se tiver alguma dúvida, a gente responde, senão já passa para a próxima apresentação. Bem-aventurado? Corajoso? Obrigado, pessoal.